Olá, bem-vindas as pessoas que já estão aqui, as pessoas que vão chegar, sintam-se bem-vindas também, e as pessoas que forem assistir mais tarde, sintam-se bem-vindas, como se estivessem assistindo ao vivo, porque na verdade estamos ao vivo, né? Sempre no campo quântico, a gente sempre está ao vivo, então nunca tem, porque estamos sempre conectados, e isso é muito incrível e é sempre uma mágica, eu adoro pensar nisso. Hoje, gente, eu vou continuar com a ideia de campo de abundância. Então, hoje é tudo normal também. A Mônica entrando, bem-vindas, falando de, né? Eu vou retomar e dizer que nós hoje vamos falar de novo sobre os campos de abundância, né? No sentido de reforçar que, que a abundância é realmente um campo e a gente acessa, né? Então, hoje o que eu vou falar é, de novo, eu vou trazer aquele biólogo que é uma das pessoas que eu mais gosto. Eu acho que ele é muito lúcido no que ele traz, né? Boa noite, Maria, seja bem-vinda, bem-vinda. Sinta-se abraçadas, todas vocês, sintam-se muito abraçadas. Que é o Rupert Sheldrake, né? Então, de novo, eu vou trazer as ideias do Rupert Sheldrake, porque ele é um biólogo, ele é um cientista, então ele é acostumado a viver nesse materialismo que a gente tem sido criado, né? A gente está sendo criado nesse materialismo, a escola prepara a gente para o materialismo, né? E o Rupert, ele tá trafegando nos dois lugares, né? Ele fica nos dois lugares, porque ele é um cientista, mas como ele morou na Índia muitos anos, ele entendeu qual é o papel da consciência no desenvolvimento humano e como a gente pode se desenvolver de uma forma diferente enquanto ser humano, quando a gente entende que nós temos esses campos de consciência que a gente acessa, tá? Então, nós vamos falar hoje da memória, que é muito interessante a abordagem dele. Eu vou colocar, vou começar aqui a partilhar para a gente já ir discutindo, né? Porque tem tanta coisa, gente, mas eu acho que não vai dar para eu falar tudo hoje. Ok, então vamos lá. Olha só o que ele fala, o Rupert fala sobre a memória e a abundância financeira. Eu vou relacionar e vejo se vocês seguem comigo, tá? Então, a memória é um dos processos fundamentais da natureza e a ciência não consegue explicar a memória já faz muitos anos, né? Não está claro para a ciência o quanto a memória é simplesmente um processo psicológico a ser explicado em seres humanos e animais, ou até que ponto é um princípio fundamental de toda a natureza. E isso é que é importante a gente entender, né? Porque a memória, ela gera um campo, né? E as coisas existindo, tudo que existe gera um campo. E todas as coisas têm consciência e geram um campo, né? Então, o materialismo não explica isso pra gente, mas o Rupert traz isso pra gente analisar, né? Então, existe a noção de que tudo tem uma memória ou expressa uma memória, até mesmo as coisas que perduram por muito tempo, como pedras e montanhas e casas e mesas e cadeiras. Essas coisas são, em certo sentido, a sua própria memória. O que que ele quer dizer com isso? Que as coisas são as próprias memórias? É que elas existem durante tanto tempo, né? Elas perduram, elas não reencarnam, então elas não têm essa troca de memória. Então, para ele, como estudioso, ele percebe isso como sendo um campo de memória permanente, né? Um campo de memória que perdura. Então, ele vai se autorrecorrendo, sabe? Ele é autorrecorrente, tá? Então, isso é muito, muito interessante para o campo da abundância, porque a abundância é uma das coisas que podem ser autorrecorrentes, tá? Porque tem coisas que perduram durante o tempo e geram campos, né? E nós, enquanto pessoas que geramos campos, nós interagimos com esses campos, tá? Então, nós temos essa possibilidade com essas coisas que perduram durante o tempo, tá?
Então, continuando, a noção de que tudo tem uma memória, ou expressa uma memória, até mesmo as coisas que perduram por muito tempo, como as pedras e montanhas e casas, mesas e cadeiras, essas coisas são, em certo sentido, a sua própria memória. Então, a persistência no tempo é imbuída na matéria, o que significa que o passado influencia continuamente o que está acontecendo no presente. E essa persistência no tempo é embutida na matéria, este passado, isso acontece com a gente também, tá? Nós temos um campo que a gente gera através da nossa mente, né? Nós geramos esse campo e esse campo, tudo que a gente vê no que acontece na nossa vida no dia a dia, é o passado, né? Porque a gente já projetou isso ontem, por exemplo, para a gente estar acontecendo isso hoje conosco, a gente projetou essa ideia no passado. Então, é muito fácil para nós ficarmos recorrendo ao passado, porque isso seria o caminho mais fácil, vamos dizer assim, tá? Então, o que ele quer dizer é que o passado influencia continuamente o que está acontecendo no presente, porque a gente vai recorrer ao passado como default, né? E a visão mais estrita da memória é o seu aspecto psicológico, no caso dos seres humanos. Então, é a maneira como temos os hábitos que dependem do que fizemos no passado. Como, por exemplo, você andar de bicicleta. Isso é um hábito que a gente tem, que a gente depende do que a gente vai aprendendo. Então, primeiro você coloca um pé, depois você coloca o outro, e aí você vai aprendendo a se equilibrar ali naquela bicicleta, mas como um hábito. São pequenos aprendizados que são contrapostos um em cima do outro para fazer todo o ato de andar de bicicleta. Então, muito do que fazemos e muito do que os animais fazem é habitual, que são as memórias psicológicas, ele retoma, que são as memórias que nós conhecemos, ele retoma como a memória do reconhecimento, que é algo que você sabe que aconteceu antes, por exemplo, você se encontra com uma pessoa e imediatamente a reconhece. Você vai ao lugar e a reconhece. Então você percebe que isso é uma memória que a gente tem, né? É uma memória de reconhecimento. Os animais têm, muitas plantas têm memória, né? Segundo os estudos do Rupert Sheldrake. E isso é interessante, que se você imaginar, a gente pensa que a memória é algo que está na nossa cabeça, né? Que está na nossa memória e a memória fica na cabeça. Só que não é, né? A memória é um campo. Tá? Então, por isso que plantas reconhecem pessoas, né? Não só os animais, por exemplo, a gente sabe que polvos reconhecem pessoas, né? Galinha tem um sentido de reconhecimento assim incrível. Relembrar é é um processo mais complexo do que o reconhecer, porque quando você encontra alguém, você sabe que você conhece aquela pessoa, mas mas no caso de você esquecer o nome daquela pessoa, você ter que relembrar é um processo mais ativo, né? Porque você tem que lembrar, você tem que chamar de volta aquela imagem, o nome daquela pessoa, né? Então não é algo automático como o reconhecimento. É que a palavra em inglês para você ter de relembrar é o recollect, né? Você tem a palavra recollect, é como se você recoletasse para você lembrar. Então, você lembra da pessoa, mas você não lembra do nome. Então, tem alguma coisa que você chama ali naquele seu processo, quando você começa a lembrar, quando você lembra, existe o processo de você imergir naquele campo de lembrança, né? Você entra naquele campo e aí você chama, por exemplo, no caso do relembrar, você chama um novo processo dentro daquele campo, tá? Então, ele diz que o reconhecimento é algo que acontece sem esforço mental, porque você reconhece alguém ou não, né? Você reconhece a pessoa ou não reconhece. Mas no caso do relembrar, você já tem uma posição mais ativa, né? Você relembra o nome de alguém, porque isso depende de você ter reconhecido em primeiro lugar aquela pessoa e chamar de volta o nome. Chamar de volta à memória a situação do reconhecimento para buscar acessar uma segunda camada, é como ele chama, uma segunda camada de reconhecimento que seria a relembrança.
né? Outro tipo de memória que nós temos é a memória episódica, que é quando você se lembra de um incidente em particular, algo que aconteceu ontem, ou quando você conta uma história sobre algo que aconteceu no passado, né? Então, essas são as nossas memórias e são as memórias episódicas que portam muitos dos nossos traumas, vamos dizer assim, né? E portam muitas das nossas exageros, vamos dizer assim, né? A gente, na memória episódica, quando a gente vai contar, né, é aquela história, quando a gente conta um fato, aumenta, quando conta um conto, aumenta um ponto. Tem esse dizer em português do Brasil, né? Então, você sempre é uma forma de você ressignificar aquilo, né? Então, depende do que você está vivendo. Ele continua dizendo, lembrando como era. Então, isso aqui que a gente está vendo, né? A gente tem essas primeiras ideias de memória, mas no passado, os filósofos, eles viam memória de uma forma completamente diferente. Eles já viam memória como campo, né? Então, para Aristóteles, a memória é um tipo de percepção que olha para o passado, né, e vê o que aconteceu. Então você já tem esse, como se você tivesse um desdobramento dentro da situação, né? Você vê o que aconteceu, né, mas você não está imbuído naquilo, né? E isso te dá uma certa isenção para você analisar o que aconteceu, né? Isso pode acontecer de uma forma bastante deliberada, como ele diz, com a memória episódica, como o fato de você lembrar de um nome, e pode acontecer de uma forma mais implícita também, como o reconhecimento, né? Há um tipo de memória incorporada, um hábito que foi estabelecido em nosso corpo, e o nosso corpo se lembra. Então, é a memória corpórea, né? Quando a gente, por exemplo, faz um exercício físico, eu tinha um hábito de me exercitar muito quando eu era mais nova, quando estava lá pelos meus 20 anos, eu malhava muito, muito mesmo. Eu era daquelas pessoas que malhava todo dia, né? Ia para academia todo dia. E esse hábito, o corpo lembra, né? Então, quando eu retomei a fazer exercícios novamente, o meu corpo é como se eu não precisasse me concentrar para lembrar para fazer os exercícios de novo, para usar aquele tipo de máquina ou para fazer um tipo de salto. O corpo já lembra, né? Então, a gente tem os tipos de memórias que não só, como é um campo, não só fica no nosso corpo como um todo, mas como se as células, os músculos tivessem uma memória já individual deles, né? Isso é o que os antigos pensavam. No caso do Aristóteles, ele dá o exemplo do arqueiro, disso que eu estou falando. Que, por exemplo, o arqueiro sabe como acertar bem o alvo. Faça chuva, faça sol, caminhando ou correndo, né? O arqueiro, aquela pessoa que puxa o arco para soltar a flecha, né? Ele demonstra esse tipo de memória que permite que ele puxe esse arco para soltar a flecha, para acertar o alvo através da prática. E isso ele faz através da prática, através dos hábitos. É a questão de a gente treinar, treinar, treinar até que o corpo já tome conta disso com a sua inteligência do corpo. Ele toma conta e exerce aquela memória. E é interessante, gente, que a memória do corpo é uma das memórias mais puras, tá? A memória do corpo, eu falo pura no sentido de o corpo ele não vai ter dúvida da memória, né? Porque quando a gente tenta acessar uma memória, nós, pelos nossos processos mentais, a gente fica em dúvida: ah, mas será que tá certo? Será que era isso mesmo? O corpo não. O corpo acessa a memória diretamente, tá? Então, é interessante a gente ter essa noção, tá? Porque a gente vai fazer exercícios sobre isso quando eu tiver os grupos de vivências de criação de abundância. Nós vamos fazer muito exercício sobre isso, tá? Então, ele continua dizendo que a memória é ligada à virtude para Aristóteles. A memória é algo que é ligado à virtude, que tipo de pessoa que você é, e isso influencia na qualidade da sua memória. Então, você também pode desenvolver maneiras de melhorar a sua memória, interagindo e treinando a sua percepção,
que é a descrição das visões, dos seres, quando se estuda, por exemplo, quando se estuda os registros acásticos, a canalização. Eu coloquei essa notinha aqui para eu explicar isso, né? Para eu dizer isso para vocês. Quando a gente faz, né? Eu fiz alguns cursos de mediunidade, né? E aí eu sou dessas pessoas que eu vejo muito claro a cena. E o papel de uma pessoa, quando você está dando uma sessão, né, é você explicar da forma mais, descrever e explicar da forma mais fidedigna que você conseguir aquilo que você está vendo. E isso passa por uma memória que é sua. Como que você vai descrever uma coisa que a pessoa não está vendo? Então, você imagine, como é que você pode descrever a cor azul se a pessoa não sabe o que é, não está vendo? E aí você vai tendo que descrever usando a memória dela, né, a memória da pessoa, para trazer para ela que ela crie aquela aquela cena para ela, que ela crie aquela experiência para ela. Ela recria através de você. Então, foi isso, por isso que eu coloquei aqui esse detalhezinho. Né? Continuando, então, na Idade Média, no período medieval, que se desenvolveram vários exercícios de memória bastante elaborados. Um bem conhecido é imaginar uma casa cheia de armários e gavetas, e você pode ir colocando memórias nesses vários espaços. E funciona, você pode se lembrar de muito mais coisas viajando por esta casa e abrindo gaveta e vendo memórias na gaveta. Gente, isso é muito interessante quando a gente estuda com o Neville Goddard, né, que é um dos manifestadores mais incríveis de abundância com que eu já estudei. Ele é o meu professor, um dos meus professores favoritos, né? E um dos exercícios que ele dá é a gente imaginar o lugar, tintim por tintim, com o olho fechado. A gente faz essa criação, a gente cria o lugar. A gente pode criar a casa que a gente vai morar, por exemplo, na memória. Você cria a casa e coloca detalhes na casa. É um exercício bem parecido com esse que eles faziam na Idade Média. O Neville Goddard, ele traz isso ele é dos anos 50, 60, né? Tem muitos livros escritos. Eu acho que já tem muitos livros até gratuitos, já tem site com os livros gratuitos na internet. Então, se vocês quiserem procurar, eu vou deixar lá no, né? Eu vou deixar a descrição e o nome dele direitinho lá no grupo no Telegram, tá? Mas nós vamos trabalhar com isso também nas vivências, tá? Então, a memória é um ato interno de percepção. Ao olhar para algo, você recupera uma memória que está ali escondida, por assim dizer. No cristianismo, a memória era ligada a outras faculdades da mente humana e era vista frequentemente como uma das três faculdades principais. Memória diferente de pensar. Pensar para ir no cristianismo é algo que está muito no presente. O querer e desejar já é algo que está no futuro. E a memória é algo que está no passado. Só que hoje, na atualidade, com os nossos estudos, a gente sabe que o passado, presente e futuro não tem essa divisão. Eles estão num contínuo, porque nós temos um fluxo e só o que existe mesmo é o agora, é o momento do presente. Então, você vê que tem esse movimento engraçado, porque no cristianismo, especialmente na Idade Média, quando a igreja era muito forte, e foi quando começaram a existir os primeiros treinos da ciência, né, as primeiras descobertas da ciência com Isaac Newton e tudo, com o materialismo, você tem essa diferença, porque a igreja é que tinha vamos dizer assim, o dever e o direito de falar sobre as coisas invisíveis e as coisas de Deus, e falar sobre memória e falar sobre essas coisas que eram coisas invisíveis. A ciência podia falar sobre as coisas visíveis. Então, hoje a gente traz isso até a atualidade, a gente traz essa cisão entre a metafísica e a física. Mas na verdade, foi cindido dessa forma, foi separado dessa forma, porque eram os métiers de cada um. Retornando aqui para o slide, com o Santo Agostinho, ele relaciona a memória com a mente divina. Neville Goddard, ele traz muito de Santo Agostinho nessa questão de a memória ser a memória e a imaginação
são os elementos da criação de qualquer coisa que você imagine e queira para você. Que pode existir na sua imaginação pode existir no, na fisicalidade, na materialidade, tá? Esse é o princípio. Para Agostinho era assim, Neville retoma e a gente vai fazer umas vivências sobre isso que são bem legais. Então, para Santo Agostinho, pensar é como logos, o princípio ativo no presente, é o fazendo, o criando, a presença, como o filho do Pai. Neville diz que Jesus Cristo, como filho do Pai, como filho de Deus, é a imaginação humana. Então, tudo é possível para Jesus Cristo, porque tudo é possível para a imaginação humana. Então, é muito, muito interessante a gente trafegar por isso, por esses lugares na antiguidade. Eu estou trazendo isso, que são os pensamentos da filosofia, os pensamentos antigos, para a gente lembrar que não é não foi a vida inteira que a gente foi cientista, vamos dizer assim, que a gente teve esse embasamento científico como sendo a única verdade, né, gente? Ultimamente, a maior religião da das pessoas da atualidade é a própria ciência, né? É o pensamento científico, não é mais, né? Não, é porque está em tudo como se fosse uma verdade dada, e na verdade é uma teoria como várias outras. Então, continuando aqui, ele diz que treinar, né? Santo Agostinho diz que treinar e ordenar o pensamento, a memória e a vontade para alinhá-los com um tipo de princípio mais profundo é o que está no cosmos. Então é isso, e isso também está no Neville, a gente vai ver quando fizermos os exercícios, tá bom? Então, agora pulando para a psicologia, para a psicoterapia na atualidade, a gente sabe que a memória está profundamente conectada ao lugar e à emoção, né? Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dou, as pessoas têm experiências de virarem a esquina em uma rua e se lembrarem do que estavam dizendo ao amigo quando estavam caminhando naquela esquina. Então você tem essa memória de você estar num lugar e aí você, aquele lugar traz a cena de volta. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas tem muitos lugares que a gente vai de novo e você fala: Nossa, foi nesse lugar que aconteceu tal coisa. Muitas pessoas se lembram aonde estava. Eu me lembro aonde eu estava quando aconteceu o 9 de setembro. O que eu estava fazendo. Muitas pessoas se lembram disso, especialmente aqui nos Estados Unidos, porque ficou um dia de memória. Eu acho que para a geração da minha mãe, muitas pessoas lembravam-se de onde estavam e o que estavam fazendo quando Kennedy foi assassinado. Então, tem esse tipo de memória que é absolutamente atrelada à emoção. Tem uma outra memória, que é um segundo exemplo, que quando você ouve uma determinada música, por exemplo, você sabe e se lembra quando foi que ouviu aquela música pela primeira vez. Eu que gosto muito de música, tem músicas assim que eu me lembro exatamente quando a música surgiu, o que que eu estava fazendo. Tem assim músicas realmente que trazem e transportam a gente para aquele momento. Então, são os campos que ajudam a gente a adentrar um outro campo que a gente queira, como o campo da abundância. E aí, continuando aqui no slide, na psicoterapia, a memória está claramente ligada à emoção, a algo que aconteceu e que carregou muita valência emocional. Então, é muito mais fácil de nos lembrarmos em termos de memória. É muito mais fácil de lembrar, de ter uma memória quando a gente tem uma emoção atrelada a ela. E também, de forma inversa, as emoções também podem sobrepujar as memórias. Quando você tem uma emoção muito forte, como um trauma, pode acontecer que você se esqueça do que aconteceu, ou que fique só um elemento daquilo que aconteceu, ficou tão mais forte e que você se esqueceu de todo o contexto, você acaba exagerando aquela lembrança, achando que tinha sido só aquilo. Então, as memórias traumáticas, geralmente, elas não têm a. É como se elas não tivessem a ideia, elas não conseguissem ver todo o cenário do que aconteceu. Acontece com as memórias de infância, né? Principalmente as memórias de abuso e essas coisas assim. Seguindo, agora a grande questão de aonde é que as memórias são armazenadas. No século XX, no século XXI, a ciência
Supõe que a memória tem que ser armazenada materialmente, porque a nossa visão do mundo, de acordo com a ciência, é uma visão de mundo materialista. Então, tudo tem que ser real, tudo tem que ser material, inclusive a memória. Então, para o pensamento científico, a memória é armazenada. Mas essa, como a gente viu, não era a visão tradicional da filosofia. E tem um outro filósofo, o Plotino, por exemplo, que é neoplatônico, e ele pensava que a memória era uma função da alma, que a memória era algo imaterial. Então, a questão principal do materialismo mecanicista é rejeitar essas ideias, como a de Plotino, e afirmar que tudo é material, porque é uma forma de você conseguir controlar mais as coisas. A questão, quais são os traços da memória material? É a pergunta de Rupert, que agora eu já estou trazendo diretamente dele. Como é que a gente prova que a memória é material? A ideia mais comum é a de que ah, a memória depende de modificações das terminações nervosas. Quando os nervos são ativados ou foram ativados, de alguma forma, eles são alterados e mais propensos a serem ativados novamente por estímulos semelhantes. Essa é a explicação da ciência, né? Você já teve aquilo, né? O seu cérebro ativou com aquela memória, ele pode reativar, porque já tem o caminho feito, vamos dizer assim, no seu cérebro, para você resgatar aquilo. Então, esse caminho feito no cérebro seriam os traços que ficariam no seu cérebro e que te daria a materialidade daquela memória. É o jeito que eles pensam ainda hoje no século XXI sobre memória. As tentativas de encontrar esses traços de memória falharam repetidamente nos famosos experimentos do Carl Lasley, que é um neurocirurgião americano. Ele cortou os pedaços dos cérebros de rato e treinou os ratos para aprender truques. Então, ele fez essa experiência com os ratos, tirando pedacinhos dos cérebros dos ratos para saber onde é que, que as memórias dos ratos estariam armazenadas. E, para surpresa dele, ele descobriu que não fazia muita diferença das partes que eram retiradas. Então, se ele cortasse, obviamente, se ele retirasse o cérebro do rato, é claro que o rato não podia fazer nada, mas ele tinha que deixar um pouco do cérebro. Mas o que ele descobriu foi que a quantidade de perda de memória, no caso do rato, ele não se lembrava como fazia as coisas, não correspondia à quantidade de cérebro que havia sido removida. Então, não importava se esse cérebro tivesse sido removido na parte da frente, aqui, do rato, ou na parte de trás, na parte de cima, de baixo, não importava. Então, você imaginando tirando pedaços do cérebro físico do animal. Experimentos semelhantes com polvos deram resultados semelhantes. Por isso que o pesquisador que fez as experiências com os polvos afirma que a memória do polvo parece estar em todos os lugares e em nenhum lugar em particular dentro do cérebro. Então, o que ele sentiu quando ele estava estudando os polvos é que foi a primeira vez que apareceu essa ideia do campo de memória, que a afirmação levou a ideia atual de que a memória é armazenada holograficamente e que a informação é armazenada em todos os lugares no holograma do indivíduo. Esses são os experimentos mais relevantes da ciência, né? Existem vários, se vocês leem o que o Rupert escreveu e assistem os vídeos dele, ele dá vários exemplos, mas esses são os que eu trouxe que eu acho que são muito mais expressivos. Então, para o Rupert, trazendo agora para a nossa parte, as memórias não são armazenadas no cérebro. O cérebro recebe as memórias, mas não as armazena. Aí ele vai dar a hipótese da ressonância mórfica. O que ele quer dizer é que padrões semelhantes de atividade influenciam padrões semelhantes subsequentes através do espaço e do tempo. Então, tais padrões dependem de sua similaridade. É um tipo de ressonância que perdura e se propaga através do tempo. Então, são padrões. Então, o que ele quer dizer é que nós, como eu fiz a introdução, dizendo, nós somos feitos de campos. E não só nós, humanos, mas como os animais são feitos de campos. E somos feitos, e para nós termos essa forma recorrente, do jeito que nós somos, nós estamos reacessando o mesmo campo.
É isso que ele diz, que são esses padrões que dependem da sua similaridade. Ele faz a seguinte pergunta: qual é a pessoa mais parecida comigo agora? Que seria o jeito do seu campo processar. A pessoa mais parecida comigo agora sou eu há 5 segundos atrás. Então você já está acessando o passado. Você percebe o que ele quer dizer com esse recorrente? Você está sempre acionando, você está sempre acessando um campo que você acabou de projetar. Acabou de projetar. Você muda esse campo quando você, a partir do seu campo, forma um outro campo que ainda não aconteceu, que é um campo que você está criando. E aí, a partir disso, você acessa esse campo. Então, você consegue também acessar um campo no futuro que ainda não aconteceu, porque nós não temos o futuro e o passado, nós só temos o presente, mas o que é por default, vamos dizer assim, especialmente porque é fomentado pela nossa educação, pela ciência, é que nós acessemos o nosso campo do passado, porque é o mais fácil, é o mais similar. É isso que ele quer dizer aqui. Com tais padrões dependem da similaridade, que é um tipo de ressonância que perdura e se propaga através do tempo. Essa hipótese dele leva à ideia de que, como somos semelhantes a muitas outras pessoas no passado, podemos não apenas sintonizar nossas próprias memórias, mas também as memórias de muitas outras pessoas, as memórias coletivas. Nós temos uma memória coletiva. Então, vocês imaginam quando aconteceu o Covid em 2020? Muitas pessoas morreram. Eu fui a primeira pessoa que pegou Covid aqui na minha cidade, aqui na Califórnia, na cidade de Santa Cruz. E foi um auê. Tinha gente me ligando todo dia, querendo saber, querendo que eu desse informação e tal. Um exemplo disso que o Rupert dá nos vídeos dele, que eu acho um exemplo muito, muito expressivo, é quando na Inglaterra eles recebem o jornal de manhã, no Brasil também é assim, em todo lugar, né? Compra o jornal e tem os menininhos que vão entregar o jornal na casa das pessoas de manhã. Nesse jornal da Inglaterra, esse maior que tem lá, eu não me lembro o nome, tem uma palavra cruzada, tem uma partezinha de palavra cruzada que as pessoas gostam de fazer e adoram receber o jornal na parte de manhã para fazer as palavras cruzadas quando tomam café. E aí o Rupert fez uma experiência pedindo para as pessoas, algumas, fazerem as palavras cruzadas à noite. Porque as pessoas que fizeram as palavras cruzadas de manhã, já tinham as respostas, e aí as pessoas que fizessem as palavras cruzadas à noite já acessavam as respostas no campo. Então ele fez essa proposta. Muita gente aderiu. Se você quiser participar das experiências do Rupert, tá? Tá online, ele faz e você pode, né? Você se inscreve e participa. E diz que a diferença é enorme. As pessoas conseguem acessar a memória coletiva e sabem e respondem às palavras cruzadas. Fica uma coisa muito mais fácil de resolver as palavras cruzadas. Então, isso é testado, ele consegue testar isso. Então, tá bom, Joana. Tá bom, um beijo, amada. Depois você vê. E cada espécie teria, que é o que ele propõe, uma memória coletiva que sugere formas e comportamentos. Então, vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar aqui com a questão da abundância. Se nós podemos acessar as nossas memórias do mesmo dia, você recebe um jornal. Você não vai fazer as palavras cruzadas. As pessoas estão fazendo a palavra cruzadas. Você já tem aquilo tudo no campo coletivo humano. Então, você sabe que tem um campo e o campo pode fazer pergunta depois, eu já vou terminar, Jordano. Esse campo coletivo, ele é agente, ele é atuante, né? Então você pode acessar um campo coletivo de uma abundância ou mesmo de uma versão sua de abundância e ela fazer realmente uma diferença na sua vida em termos de campos, porque são campos de atração, né, gente? A gente trabalha com campos de atração, tá? Então, eu já vou terminar aqui.
E aí a gente vai passar para as perguntas. E eu quero também que a gente é, consiga conversar sobre isso. Esse daqui são os meus slides. Eu fecho e voltei. Pronto. Então, eu queria saber de vocês o que que vocês têm a dizer, o que que vocês têm a perguntar, né? Vocês levantam. Eu vou abrir para quem quiser falar. A Jordana quer falar já? Quer fazer pergunta? Deixa eu achar você já. Opa. Ah, Thaisa tá aqui. Bem-vinda, amada. Ask to unmute. Pronto, Jordana, pode falar. Veja se você consegue. Tá me Pronto. ouvindo? Tá dando pra me ouvir? Flávia, Eu não tô ouvindo. Alguém tá ouvindo? não? Tá? Ah, eu não tô ouvindo porque. Pronto. Pronto, pode falar. Tá, agora tá? Tô ouvindo. Ai, que ótimo. Ai, na hora que você chegou na parte das memórias coletivas, que dava para acessar, né, as memórias, nossa, achei muito legal. Aí me veio um vídeo que eu vi uma época falando sobre esse campo, que acho que tem um cantor que não me lembro mais qual, se era Michael Jackson, alguma coisa assim, que às vezes à noite, assim, tipo, do nada ele tinha ideia de alguma música, alguma inspiração que ele queria fazer, e ele falava que ele tinha que ir gravar na hora, porque se ele não pegasse e gravasse isso, outro cantor ia pegar e ia a gravar. Então, eu entendi que isso é o que você falou da memória coletiva. É como se tivesse um monte de coisa, um monte de ideias, e quem puxou primeiro pega, mas assim também outros podem acessar a mesma informação através dos momentos de inspiração. Não sei se é agora, se for mais futuramente que você vai falar isso, mas me surgiu a dúvida de como que a gente acessa isso. Então, mas a gente acessa por o que o Rupert fala e que eu acho que tem muito sentido e também é o que a Regan Hillier usa e que eu acredito e é o que eu faço, é a gente faz pequenos rituais. Né? A gente acessa por pequenos rituais. A gente pode, claro, acessar sozinho, sem os rituais, mas quando a gente entra num campo, né, a gente forma um campo, que somos nós, né? E dentro desse nosso intuito, que é nós ficarmos abundantes, mas abundantes financeiramente, não é só abundantes de beleza, de, né, Uhum. paz e tal. Isso também é importante, né? Mas nós fazemos os rituais e aí a gente se atrela e é incrível como é muito rápido que acontecem as coisas. Quando a gente entra no campo da abundância, que a gente cria, que é o Neville fala sobre isso. E isso é tão real, Jordana, esse negócio do campo, para você ter ideia, quando eu estava fazendo eu estava terminando é, a minha graduação, que eu fiz linguística na Unicamp, e a gente tinha que fazer um trabalho de final de curso. E eu fiz o meu trabalho de final de curso já fazendo com o mestrado. Então, eu já estava apresentando a minha tese de mestrado, né? Como trabalho de final de curso. Eu sonhei, veio no campo, eu sonhei com a página, eu já tinha o autor, né? Eu sonhei com a página, eu tenho o livro até hoje. Eu fui atrás desse livro e aí eu anotei, eu falei assim, nossa, tudo que eu tinha visto no sonho estava lá, né? Então, tava no campo, né? Então, e quando eu fiz isso, né? Eu fiz o meu trabalho, Unicamp, no estado de São Paulo, em Campinas, uma pessoa, acho que anos depois, sem ler o meu trabalho, fez um trabalho bem parecido com o meu, com as mesmas. E era uma teoria que eu estava propondo, uma teoria muito inédita que não existia, uma teoria de tradução, né? Que eu sou tradutora, muito inédita que não existia. E a pessoa, e nunca tinha falado comigo, o meu trabalho ainda não tinha sido publicado, e ele pegou. E é no campo. Então isso é Ai, que legal. muito real, né? Muito real Muito bom. mesmo. Então a gente vai ver que isso é através dos pequenos rituais, que é o que a gente vai fazer nessas vivências de criação de abundância. Eu tô, gente, quem quiser perguntar, pode levantar a mão, tá? Que a gente. Obrigada, viu? Tô empolgada já para as vivências. Eu também. Eu tô muito, muito empolgada com isso. Eu tô assim. Ai, é uma energia assim maravilhosa que tá.
passando mesmo através de mim com esse projeto, porque eu acredito que, como a gente está na nova terra, eu acredito piamente mesmo que a gente está na nova terra, a gente tem que trazer essas novas matrizes de pensamento. Como nós nos utilizamos dos campos mórficos, é o nosso modo humano e o modo dos animais, e isso é uma coisa muito natural, para criar e para criar mesmo no nosso mundo, né? Na nossa 3D, agora já 4D, então você já imagina, né? O que que isso é capaz de fazer. Então você criar novas habilidades, você criar uma abundância baseada no amor, sabe? Não é a abundância e o dinheiro que são as pessoas ganham só para si e para suas famílias e tal. Não é isso. É uma abundância baseada no amor pelo planeta e pelos seres humanos, né? Então, imagina você sendo uma pessoa milionária. Eu sempre penso isso, eu falo isso para o meu marido. Você imagina o que que você não faria com o dinheiro do Elon Musk? Imagina o que você não faria. Não teria uma pessoa que teria problema de moradia, fome, sabe? A Terra estaria um planeta completamente limpo, porque você pode investir em ventos, em equipamentos para limpar lixo, né? E tudo do oceano para cuidar dos animais. Então, para mim, é assim, é o meu intuito. E nós, é, é, temos que começar de algum lugar. E a gente não pode ter o preconceito em relação ao dinheiro, né? Porque a palavra é mesmo preconceito, porque muitas pessoas pensam, né? Ah, nossa, eu vou esperar o padrão da Terra mudar, porque aí vai ser um padrão mais amoroso e tal, o dinheiro não vai mais existir e não sei o quê, não sei o que lá. Mas enquanto isso não muda, por que que a gente já não vai mudando, já usando, já transformando esse dinheiro para ser um dinheiro de amor, um dinheiro baseado no amor mesmo, sabe? De abundância para todos, de verdade, né? Mas a abundância que você cria, não só que você. Claro que você compartilha, mas você tem, cada um tem a capacidade de criar, porque a gente tem esses campos e é possível. Ah, deixa eu contar uma história para vocês verem como é possível, né? Eu estava em Maui no começo do ano, como eu já tinha mencionado, e Maui, onde o Stargate está agora, é realmente um lugar que as energias são palpáveis, mas são assim, parece que ela levanta você, parece que você flutua, né? É uma energia que não sei explicar, é amor puro, tudo é amor ali. Né? Por isso que é aloha, né? É a palavra amor em havaiano. Eu estava ali muito elevada, a gente estava fazendo alguns workshops com algumas pessoas, um grupo pequeno, né? E eu estava muito imbuída desse projeto que eu estou desenvolvendo agora, né? Que é o do Aloha Money. E eu pedi, assim, falei assim, nossa, eu queria um exemplo, assim, sabe? Eu queria dar um exemplo, assim, para mim, eu queria receber um exemplo, assim, do Aloha Money, de uma coisa, assim, muito, ah, vamos dizer é, é próspera, as palavras às vezes escapam, me vem em inglês. Próspera, uma coisa muito próspera que eu pudesse viver ali comigo. Aí eu pensei isso de manhã, quando eu acordei, eu estava fazendo minha meditação, eu pedi. Pensei isso, joguei para o universo, pensei. Quando eu levantei, peguei meu celular para olhar as mensagens, eu tinha recebido um e-mail da companhia aérea dizendo que a minha passagem foi mudada para a primeira classe. Eu nunca tinha andado de primeira classe de avião na minha vida. Nunca! E era meu sonho. E a minha passagem foi mudada para a primeira classe. Eu falei assim: olha como é real, sabe? É real, é uma coisa real. Então era assim, um uma amostra do que eu estava projetando, que eu projeto e fico conversando com o espírito, né, com os guias e pedindo mesmo. Você, olha, se isso é viável, me mostra. Isso é viável? Me dá um sinalzinho. Isso é viável? Tal coisa. Aí aconteceu isso. Então, realmente, a questão da abundância eu sinto como se fosse uma educação que a gente precisa ter,
né? E isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nos hospitais para ninguém, porque vai realmente de encontro, não é? Não, vai contra, não é de encontro, vai contra tudo o que eles têm ensinado até agora, que nós somos pessoas que dependem, né, de classe social, nós dependemos de ações do governo, assistencialismo. Então, tem todo um sistema que é montado em cima do nosso vitimismo, vamos dizer assim, né? E quando a gente se liberta, quando a gente vamos pegar a bicicleta, vamos subir nela e vamos andar e a gente vai criar a nossa abundância, porque é possível, é uma questão de treino, é uma questão de campos, então tudo vai mudar. Então, sempre o meu propósito aqui é um grupo, né? A gente vai continuar, eu vou continuar com a parte 2 e uma vivência sobre esse tipo de abundância aqui, para a gente sentir os campos, né? Na próxima segunda. Eu vou terminar com a apresentação dos slides e eu vou propor uma. Ai, é muito bonitinho que eu vou propor para vocês, mas vou deixar para a semana que vem, porque é aquelas coisas que realmente você vai entender que a memória do seu corpo ela te ajuda a transportar para onde você quer ir, né? Contar só mais uma história, né? Porque eu já sei que a gente já tá um pouco avançando na hora para o pessoal de Portugal, para a Marinha não ficar, é, né, muito tarde para vocês. É, quando eu estava fazendo curso com Neville Goddard, né? Eu fiz durante a pandemia, eu fiz todo o curso que existia sobre ele, sobre essa criação de abundância, sobre criação pela imaginação e tudo que você imaginar eu fiz. Baseado nos cursos dele, né? Em inglês, eu tinha muitos em inglês, né? Em português não tem tantos, mas em inglês tinha vários. Eu fiz acho que uns 3 ou 4. Fiz vários, vários. E peguei coach para me ajudar com as visualizações e tal. Um dos exercícios que a gente tinha você ficar você entra num espaço como se fosse um espaço de meditação seu, você entra num campo de meditação seu e você imagina uma pessoa da sua família e você dá um script para aquela pessoa na sua imaginação. E aí eu fiz o teste com a minha filha, com a Sofia. Sofia estava fazendo não sei o que ela estava fazendo, ela tinha uns, sei lá, uns 12 anos, 13 anos na época. Tava lá embaixo, eu tava lá em cima no meu quarto, e eu sentei na cama e fui fazer isso, né? Fui fazer esse exercício. E aí eu vi a Sofia direitinho, ela lá no quarto dela, e ela falando uma frase, eu não me lembro exatamente qual era a frase agora, mas vamos dizer, falou assim: olha, deu tudo certo, porque eu consegui fazer tal coisa, deu tudo certo. Imaginei uma frase assim, né? Pronto, eu imaginei aquela frase, só que é um processo, sabe? Você tem que entrar no processo de auto-hipnose e tal, e tem os passos para você entrar e não sei o que lá. E aí você projeta isso com a imaginação, você projeta naquela pessoa. É um dos exercícios. Gente, eu acho que não demorou 5 minutos. A minha porta estava aberta, eu escuto a Sofia gritando lá embaixo exatamente a frase que eu tinha colocado no meu script para ela. Exatamente. Aí você fala assim, ai, Flávia, é você. Não sou eu, é qualquer pessoa. Então, é uma questão de treino, tá? É uma questão de treino. E a minha proposta é a gente ficar treinando, porque esse grupo que eu quero fazer, eu acho que não vai ser muitas pessoas, é até bom que seja um grupo pequeno, para a gente montar esse campo muito forte e a gente ir trabalhando com essa questão das nossas abundâncias, tá? Da nossa abundância enquanto um campo coletivo do Aloha Money. Uma abundância que não é só pra gente, é uma abundância, é um dinheiro que é um dinheiro humano, gente. Sabe, um dinheiro que ajude, que tenha altruísmo, que tenha compaixão, sabe? São coisas assim que eu não vejo as pessoas muito ricas na Terra fazendo, né? Tenham respeito pelo planeta. Então é esse o intuito, tá? E eu tô muito. Já arrumei a plataforma, nossas vivências, eu já tenho uma data para o início, vai ser o dia 21 de março, uma sexta-feira,
O horário seria mais ou menos esse, mas se ficar muito cedo para o pessoal do Brasil, eu teria que arranjar o horário ainda, precisaria ver, mas eu tô com esse dia já planejado, tá? A gente, se vocês tiverem sugestões, eu não- é o dia que realmente, para mim, o dia que é assim, perfeitinho. Eu acho que sexta-feira fica um dia legal, porque aí dá, o final de semana dá para a gente treinar, né? Segunda a gente continua com o segunda de primeira, porque aí é para todo mundo ficar sabendo que isso é possível, né? E se quiser pesquisar, pesquisa por si, né? E faz parte, tá? Então é um projeto assim muito querido e eu acho que a gente consegue, né? E essa é a minha é o meu convite. Deixa eu ler aqui. A Maria dizendo: a nossa consciência ainda tem um longo caminho. Topa chegar ao ponto de sermos unidos, ao ponto de sentir o outro, a sua alegria ou a sua dor. Pois é, Maria. Eu acho que isso a gente vai desenvolvendo aos poucos, do jeito que a gente consegue, com essa caminhada espiritual que todo mundo faz, né? Que todos nós fazemos. A gente tem o nosso caminho espiritual, tem as nossas coisas que a gente vai superando, exatamente em busca dessa consciência. E essa consciência, no meu ponto de vista, ela tem que refletir no material. Ela tem que refletir, especialmente numa energia tão poderosa como é o dinheiro, e que é uma energia evitada, como se fosse uma energia viu, né? Só assim, a pessoa é rica, como se ela, sabe, como se fosse uma energia ruim. E é uma energia grandiosa e realizadora, que está sendo pouco usada dessa forma, né? Então, essa é a grande mesmo, o desafio, a ideia, o convite, né? E tem que ser com base no amor. É uma base no amor pela terra, o amor pelo outro, porque ninguém, em sã consciência, eu acho, não ver uma pessoa sofrendo não consegue é, é, uma pessoa sofrendo e você não ter coragem de ajudar de alguma forma, né? Eu acho que isso é bem possível. E ao mesmo tempo, você está sofrendo e você não conseguir ter a compaixão para você mesmo, para se ajudar também, né? Porque a gente tem, por exemplo, se uma criança ou uma pessoa você vê a pessoa sofrendo, você vai tentar ajudar, você vai falar assim, olha, você vai tentar minimizar o fardo de alguma forma, né, para a pessoa. E a gente não faz isso com a gente. A gente, a gente tá sofrendo, vai e continua fazendo, e finge que não vê, né? E não tem esse altruísmo, esse amor. A gente não é ensinado a ter isso, né? Então é um amor que engloba a gente também, sabe? Não é só o próximo como o mais próximo da gente é a gente, né? Cada um é o mais próximo de si, né? Ah, então é isso. Esse é o encontro de hoje, né? Eu fico por aqui, agradeço demais as 16 pessoas que estão aqui comigo. Eu vou deixar gravado, eu vou editar para quando vocês quiserem ouvir direitinho, para não ficar e essa bagunça da tela e tal, porque, né? Eu vou estudar melhorzinho para ficar mais é, proficiente no Zoom. Mas eu vou colocar lá, eu vou editar direitinho, vou colocar no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Tá? Quando vocês quiserem assistir de novo, ou quando quiser indicar para alguém, né? Ficarem à vontade. Tá bom? Ai, que delícia, Thaís, animadíssima! Adoro! Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada, obrigada, maravilhoso, Jordana, obrigada. Ai, eu tô muito animada, Thaís, eu também. Ai, que bom, gente. Um beijo para vocês. Vejo vocês na próxima segunda. Tchau!